Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um bate-papo. Para você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, siga as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no Facebook. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial que já foi vice-prefeito de Carapicuíba, já foi deputado federal, candidato a governador pelo estado de São Paulo em 2006 e hoje ele é morador da Baixada, mora no litoral. Com vocês, meu amigo, meu parceiro aqui, que vai dividir um pouco da sua história, do seu conhecimento, Cunha Lima. Tudo bom, Cunha Lima? Tudo bem, Cassundé? Boa tarde. Muito obrigado pelo seu convite. Realmente é uma honra estar no seu programa. Eu acho que o futuro da comunicação no Brasil está no programa podcast, como vocês estão fazendo, é a solução. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Carapicuíba, região, e sobre o Cunha Lima também, né? Cunha Lima, o O pessoal Cunha, né? conheceu. O pessoal conhece aqui da região, né? Já Ah, foi vice-prefeito na cidade. Mas para a gente entrar aí na história, em toda a sua história, vamos começar pelo início, né? Falar um pouquinho quem é o Cunha Lima. Então, eu cheguei em Carapicuíba com 12 anos de idade, né? Eu, como uma boa parcela das pessoas que vieram para São Paulo, vêm do Nordeste, eu sou de Campina Grande, estado da Paraíba. Cheguei em Carapicuíba com 12 anos de idade. Naquela época, Carapicuíba deveria ter, sei lá, 12, 15 mil habitantes, talvez nem isso. Eleitores era 6 mil eleitores. Fomos morar no centro de Carapicuíba com toda a minha família. Meu avô já morava aqui bem antes que a gente. E começamos a fazer todo um trabalho a longo prazo, né. Eu sempre gostei de política e, na época, eu militava nas tendências de esquerda no Brasil, né. Fui um dos fundadores do PT a nível de Carapicuíba e do estado de São Paulo. Tivemos algumas divergências, porque eu sempre pensei na frente, tem até um ex-prefeito de Carapicuíba que falava um ex-prefeito que foi prefeito de Carapicuíba pelo PT, que falava que o meu problema era que eu pensava 14 anos na frente, Isso é bom, né? né. E isso é bom que a gente pense na frente, que é o que eu sempre coloquei, Carapicuíba tem jeito sim. Carapicuíba é considerado o patinho feio da região, por falta de alguém que enxergue o futuro. Eu sempre bati muito nessa tecla. Se nós temos geograficamente nós somos pequenos? Somos. Foi uma cidade que não foi bem planejada no começo? Foi. Ela tem problemas até hoje estrutural? Tem, mas para tudo tem jeito, para tudo tem jeito. O que precisa ser feito é a criatividade. Às vezes você tem uma pessoa que é extremamente rica e não sabe se vestir. E às vezes tem uma pessoa relativamente pobre, mas se veste bem. Então, na verdade, não é o fato de Carapicuíba teoricamente ser uma cidade pobre que deve ser uma o patinho feio da região. O que está faltando são pessoas com vontade e com sangue nos olhos para transformar nossas cidades. E dá para fazer, né? Antigamente, eu ainda não, eu era novo, ainda pequeno, nasci, sou de 91. Mas, meu pai conta a história, as pessoas, os políticos mais antigos da cidade sempre falou que Carapicuíba era desenvolvida, perto Sim, de Barueri, né. muito mais. As empresas vinham para Carapicuíba porque não gostava de Barueri, e hoje a gente vê a diferença que é É, Barueri. quando Carapicuíba se emancipou, a Sul-Americana é Carapicuíba e era onde tinha uma área industrial grande, né. O Alphaville não existia, o Tamboré não existia, só depois é que passou a Castelo Branco e começou a desenvolver. O grande problema de Carapicuíba foi a sua administração, enquanto outras regiões pensou no futuro, vamos investir no futuro, trazer para que gere emprego, para que gere riqueza, Carapicuíba parou no tempo e no espaço. Carapicuíba levou muita gente para morar lá, ou seja, se tornou uma cidade dormitório. Mas eu enxergo ainda que o que, que o mundo é hoje? O mundo é hoje é tecnológico, né? Então, na verdade, eu acho que Carapicuíba poderia ser um centro de tecnologia para o mundo. Mão de obra nós temos, precisa treinar, precisa, mas nós temos que transformar Carapicuíba no centro tecnológico para o mundo. E nós Eu conheço temos algumas cidades da China e até de outros países, que são cidades relativamente pequenas e que exportam tecnologia para o mundo todo. exato, e nós temos um espaço bom, considerado em Carapicuíba, aonde tem a FATEC, aonde tem a faculdade, a Estácio, tem um Parque Gabriel Schuch, que foi entregue há Sim, faz uns recentemente, 8 anos é, aí que nós temos, é um parque novo, né. sim. Então é um polo lá que pode se transformar num local, assim, de desenvolvimento nessa área de tecnologia, de mão de obra, de geração de empregos para a cidade. Ou seja, fábricas de software, de soluções. Hoje quem acompanha esse segmento sabe que a Índia é um grande fornecedor, né? Em algumas áreas já ultrapassou até a China. E por que que nós não podemos ser se nós temos um povo
inteligente e criativo, né. Quando eu falo até de criatividade, as pessoas mais antigas de Carapicuíba vão lembrar, em 92, como nós ganhamos as eleições, Carapicuíba era uma cidade que tinha 25, 22% de ruas assaltadas, ou seja, 80% das ruas não eram assaltadas. A ideia do PPP, que é o Plano de Pavimentação Participativo, começou com a nossa cabeça. Ou seja, a cidade não tem estrutura financeira para bancar, então nós vamos chamar a população, junto com a prefeitura, para fazer as ruas. Ou seja, em menos de 4 anos, nós assaltamos mais de 1.000 ruas. Foi exatamente ali esse trabalho que me deu a eleição para deputado federal. Ou seja, foi a união do povo. Né? E o que é isso? É pensar no futuro. Ou seja, as pessoas também vão lembrar, a construção da maternidade foi ideia nossa. Sim. Né? Existiu um esqueleto em Carapicuíba e outro esqueleto em Itapevi, de futuros hospitais, que era só esqueleto. Quando eu virei deputado, várias vezes eu tive com o ex-governador Mário Covas exigindo que esses hospitais fossem terminados, e que foi. Ou seja, nós fizemos muita coisa pela região e pela cidade. E isso a gente fala o quê? 96? Isso já foi em 95, 96, começou em Então. E 95. até hoje é o único É hospital o que que nós já temos em temos. Carapicuíba. Exatamente. Eu acho que a maternidade nem existe mais. Agora acho que é hospital infantil, alguma coisa É, assim, que o hospital infantil antigamente era na Santa Terezinha, mas antes era a maternidade, fomos nós que que construímos, virou um pronto-socorro como infantil lá. ponto-socorro da Vila Disso, também fomos nós que começamos na nossa administração e começamos a fazer. Você entrou na política, a primeira eleição você foi candidato a prefeito Não, a primeira eleição minha foi em 82, eu fui candidato a deputado estadual, estadual. E em nessa 82. Depois candidato a prefeito em 88. E em 92 nós ganhamos, junto eu e o Fuad, nós ganhamos e mais algumas pessoas, foi uma união de forças que fizeram com que nós ganhássemos as eleições e assumíssemos um novo governo na cidade de Carapicuíba. e qual foi os maiores desafios nesse seu primeiro mandato você foi Eu vice-prefeito, fui né. Qual vice-prefeito. foi os maiores desafios que você teve É, naquela época com na ele? verdade eu tinha um acordo com o Fuad, que o Fuad era uma pessoa boa de obra e não para administrar. Ele nunca foi, quem conhece o Fuad, eu estou fazendo uma crítica construtiva, Uhum. né. Ele sempre foi muito bom, ele sempre enxergou muito bem essa questão de construção de obras, de ir para frente, de asfaltar rua, essa coisa toda. E eu sempre fiz mais a parte administrativa. E a prova disso é que, na época, eu chamei o Wagner Cotrim, e nós fizemos a primeira reforma administrativa da cidade, foi feito na minha casa, ou seja, nós saímos da prefeitura, do ambiente da prefeitura, para poder ter tempo de trabalhar e cabeça para trabalhar, nós fomos para minha casa, que eu morava na Tâmara, e nós preparamos toda a reforma administrativa, nós fizemos a primeira reforma administrativa que a cidade de Carapicuíba teve, foi nós que fizemos. Então houve uma união, ou seja, quem atendia 90% das pessoas públicas e dos moradores de Carapicuíba era o Cunha Lima. Legal. Né, então nós fizemos toda a união. Era uma coisa que na época eu tinha meus negócios, como eu sempre tive, eu faço política, sempre fiz política por gostar de política, mas eu sempre tive a minha vida pessoal, independentemente de política, mas eu gosto de política. A Gosta política tá no sangue, tá né. no sangue. A política, quando começa a falar, parece que você se transforma. Mas na sua família é de políticos também? Como que foi isso, esse encontro com a Na política em verdade, eu tenho uma Carapicuíba? parte da família na Paraíba que eles são. Eu não tenho muito, como eu falei, eu vim para cá com 12 anos de idade. Por parte de pai, eu tive 28 tios, É pouco, e né? meu avô teve 29 filhos, né. Por parte de mãe foi menor, mas eu acho que foi de 9 a 10. Então é uma família muito grande, né. Então eu não tenho contato com todo mundo, eu tenho muita gente que mora aqui em Carapicuíba, mas faz mais de 20 anos que eu não vejo, que não dá tempo, cada Entendi. um toca a sua vida, cada um vai para um lugar, né. Eh uma das coisas que você me falou, que hoje eu moro no litoral, eu fui buscar, logicamente, qualidade de vida e também eu fiquei muito desgostoso com essa questão da falta de união para fazer Carapicuíba crescer, né. Aí fez com que eu realmente me afastasse um pouco da cidade, não me afastar da cidade, mas me afastar de algumas pessoas, e eu me afastei de algumas pessoas, Entendi. Às vezes né. é necessário, Às né, vezes é são necessário, pessoas que até para suga, você pessoas botar na que balança e saber quem é quem. E é nessa exatamente. hora que às vezes você sabe quem é quem. Na Bíblia fala assim, Jesus ele teve 12 discípulos, né, Sim. só que dos 12 discípulos, 3 eram próximos, e desses 3 só um era uma pessoa que ele confiava de verdade de contar os segredos, né. Então às vezes a gente precisa ter esse Ah, espaço com pra toda gente certeza, saber Castanho. separar as E pessoas, você quem imagina isso, há 2020 anos atrás, já tinha
as pessoas que convivem com pessoas já têm esse tipo de problema. Ou seja, Jesus Cristo teve problemas com os 12 apóstolos. Você imagina você conviver numa cidade com pessoas, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma família. Então, realmente não é É fácil. difícil. É difícil. Para administrar uma, É, uma é. cidade E você encontrar pessoas compromissadas com o negócio, com projetos, né? a longo A longo prazo. prazo, ou seja, de não pensar só em si. Eu não quero pensar só em mim, eu quero pensar no contexto. Será que eu fico feliz, eu estar bem e o semelhante não está bem? Sabe, é É, isso. é difícil, o Cunha, eu vejo assim, no dia a dia, né? A pessoa confiar em outra pessoa, no ser humano, né? Mas eu acho que dentro da política é necessário você ter pessoas boas ao seu lado Com toda certeza. para o desenvolvimento. Nós vemos aqui, ó, nossa cidade do lado, Barueri, o tanto que ela desenvolveu. Por quê? Porque teve um projeto a longo prazo, teve uma continuidade, Verdade. né? Então, passava governo, é um governo comprometido com a transformação, com a mudança, com o desenvolvimento da cidade. E hoje a gente vê toda a região nossa se desenvolvendo. Você vê Jandira, que era pequena, o Sim. prefeito Dr. Sato vem fazendo um trabalho bacana lá de Santana desenvolvimento. de Paraíba, Santana de que Parnaíba, hoje talvez já tenha até passado o Barueri em arrecadação. eu Se acho não que passou, vai passar. vai passar. Seja por quê? Porque ela tem geograficamente, ela tem como crescer. Barueri também já está, de uma certa forma, limitado para crescer. Sim, Então, Santana é uma cidade que, quando o Silvinho pegou Santana, era uma cidade que a arrecadação era baixíssima. Conseguiu realmente reverter todo esse processo e fazer com que a cidade e a região crescesse. Ou seja, exatamente. Barueri não foi diferente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era deputado e mandei um recurso para Pirapora de Bom Jesus. E na inauguração, o Gil era secretário do Furlan. E nessa inauguração eu lancei o Gil pré-candidato a prefeito, né. E foi até assim, porque o fulano chegou assim: "Pô, ele não é o meu candidato não", eu falei: "Agora já foi, já falei". E acabou sendo o candidato do Sim, fulano na época, né. foi 3 vezes, se eu não me engano, prefeito É aqui assim, é, em em Barueri. E Barueri, hoje né. está uma briga entre eles, né, para ver Não, quem é quem. pois é. Ele é candidato e eu não sei quem vem do lado do fulano, que o fulano também não pode vir mais na O reeleição. Piteri. O É, vice-prefeito, que já foi prefeito prefeito também De Em Jandira. Jandira, é o vice agora pelo segundo mandato junto com o Furlan. É, É o pré-candidato, né, que a gente é, não pode falar ainda é. candidato, é o pré-candidato do Furlan. Pitelli é uma boa pessoa, de bom coração. É. E tem história, né, a É, família Piteri tem sim, história aqui sim. na nossa Na região região, Osasco, Osasco, Guaçu Piteri é, faleceu foi prefeito de recentemente, foi Osasco, prefeito. é. O filho O dele, filho Cláudio Piteri, é, grande parceiro nosso, é, secretário de a educação adequação hoje do estado, lá na cidade de exatamente. Osasco, vem faz Eu acho que o feito Cláudio foi deputado estadual também, né? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É. O Cláudio, ou o pai foi, um dos dois. Um dos Pitelli foram deputado estadual. O Cláudio ele veio candidato em 2018, não ganhou, mas foi Ah, candidato em aí, 2018. Eu não sei se nas outras, mas ele trabalhou também no estado, fez um grande trabalho lá na Fundação Casa, né, Uhum. durante 8 anos. Então a família Piteri tem história também na nossa região aqui, são Com pessoas toda boas certeza, aí. com toda E certeza. depois virou deputado federal, sendo o primeiro deputado federal da história de De Carapicuíba, né. Carapicuíba. E nós só tivemos 2 deputados, foi você primeiro e depois o Fernando Schuch. Fernando Chucre. E como que foi essa experiência de ser deputado Olha, federal? a experiência foi extremamente grande e boa. Por quê? Porque a gente gostava de política e eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Eu tive a felicidade de ter pessoas, teoricamente, assim, ligadas à família, que era um senador e 4 deputados, e o ministro da Integração Regional, que hoje é o prefeito de João Pessoa. E isso nos ajudou muito. Entendeu? Eu cheguei a trazer muitos recursos da, desse ministério para a região e para Carapicuíba, né. Nós começamos a canalizar eh, alguns rios em Carapicuíba com recurso do Ministério da Integração Regional. Teve até uma parte de dinheiro que veio, na época o Jorge do Poeirinha não usou, tiveram que devolver. E não usou porque era o Cunha Lima que estava mandando. E quem Certo? perde é a Então, cidade, né? pois é, quem perde é a cidade. São essas coisas que os políticos precisavam, sabe, ter na cabeça que não pode ser dessa forma. Por exemplo, nós passamos por uma eleição agora, recentemente. Carapicuíba não fez nenhum deputado estadual, nenhum federal. É, Mas, em compensação, apoiaram quantos candidatos de fora? dividiu a cidade toda. Dividiu toda a cidade. Consequentemente, essa pessoa que levou 1.000 votos, 2.000 votos, 5.000 votos, qual é o compromisso que ele tem? Ele tem um compromisso com a cidade dele de origem ou com Carapicuíba? Com a de origem, É né? isso que eu falo. Carapicuíba precisa acordar, o morador precisa acordar, valorizar quem é da cidade, cara.
exatamente. Nós já tivemos uma época de ter, eu acho que quando o Fernando Chucre foi deputado federal, nós tivemos o Rossi também deputado federal, se não me lembro se Não, foi o na Rossi mesma não. época. Na minha época foi o Zupo, o Rossi foi candidato, Rossi era suplente, chegou a assumir. Suplente, assumiu. Assumiu. Mas ele ficou acho que só 2 João anos. Paulo. João Paulo João foi Paulo deputado João Paulo federal foi também. presidente da Câmara. O João Paulo foi uma das pessoas que quando saiu candidato a presidente da Câmara, eu que indiquei o Zé Sarney para apoiá-lo, que Aí. é quem a família Sarney sempre mandou no Congresso. Cunha, você tinha muita articulação política Muita, em Brasília? muita. Não era pouco não. É. Eu fui presidente de várias comissões, fui relator da Zona Franca de Manaus e fui eleito, conselheiro da República. No governo Ferreira Cardoso eu era conselheiro da República, representando a Câmara dos Deputados. Essa época você era por qual partido? Eu fui eleito pelo PDT, tive problemas com o Leonel Brizola e com o Miro Teixeira e passei para o PSDB. PSDB. É, Ah, entendi. Legal, bacana. E aí você ficou 4 anos lá como deputado como deputado federal, federal. e depois disso, em 2006, passou um tempinho, depois você foi o segundo candidato ao Governo governo da região. da região aqui. Hoje já tem mais, né? Hoje já tem Hoje tivemos o Elvis o César o ano Elvis que passado. E exatamente. como foi essa experiência? Como que foi essa A articulação para ser articulação, convidado? eu te falo o seguinte, hoje, o Brasil, as pessoas falam: "Não, nos Estados Unidos só tem 2 partidos", não tem. Fala, é republicano e democrata, não é. Nos Estados Unidos tem mais de 30 partidos. A diferença no Brasil é quase a mesma coisa. O Brasil tem mais de 30 partidos Uhum. e os partidos são os mais conhecidos são 2 ou 3. Quando você pegar um partido que não tem tempo de televisão, você sai candidato é perca de tempo. Foi o meu caso, né. A experiência foi, mas a gente não tinha espaço de televisão, né. Isso eu acho muito uma desigualdade muito Muito grande, grande. né. Você não tem tempo de você vender as suas ideias, suas propostas, de colocar o porquê do porquê. Aí realmente e as pessoas querem votar. Uma coisa que eu acho errado, eu vou votar em quem vai ganhar. O cara tem que votar na pessoa Com correta, na quem pessoa ela certa. Nós estamos aí véspera de uma eleição daqui a uns 2 anos. Vamos analisar Carapicuíba, estamos falando de Carapicuíba. Quem são os pré-candidatos a prefeito de Carapicuíba? Veja a ficha dele, cara. pesquise. Pesquisa a ficha, veja o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o quanto ele roubou a nossa cidade. É, tem que pesquisar, Tem isso que é muito importante. pesquisar, cara. Sabe, vamos analisar ali, colocar na quem é quem, O que que fez, o o que que não deixou de fez fazer, exatamente. é importante. Antigamente as pessoas usavam: "Ah, Paulo Maluf rouba, mais faz". As pessoas votavam no Paulo Maluf. E 100% das pessoas que criticavam o Paulo Maluf que rouba, mais faz, roubou mais que o Paulo Maluf e as pessoas continuam votando nessas pessoas. É Ou seja, complicado. o que que está errado? Você sabe, o Paulo Maluf era de uma família rica, Uhum. extremamente rica. Ninguém nunca provou que ele roubou, que ele mas falavam que ele roubava. E de tanto falar, virou verdade. Eu não estou aqui defendendo o Paulo Maluf, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que outras pessoas provaram que roubou e voltou para o sistema. É, Tem gente que está se livrando de tudo, tem gente que está com a ficha mais suja do que pau de galinheiro, sabe, e de repente uma canetada do STF, STJ, deixa o muda, cara livre. muda Então, é tudo. isso que a população de Carapicuíba, do estado de São Paulo e do Brasil tem que começar a enxergar. A pessoa que rouba uma galinha, rouba um carro. A pessoa que rouba uma caneta, vai roubar uma casa. Uma pessoa que já roubou, vai continuar roubando. Ele não fica bom numa noite por dia, É verdade, isso é sabe. Uma vantagem que eu tenho é que eu fui vice-prefeito, fui candidato, fiz isso, aquilo outro, deputado federal. Cara, eu saio na cidade, em qualquer lugar, com a cabeça erguida. e com É história, com é, bastante. né, e é diferente da maioria dos que estão aí, cara. Uhum, Tem gente que não consegue encarar as pessoas na rua. isso é verdade. As pessoas precisam pesquisar antes de votar. Exatamente, exatamente. E depois de deputado federal, veio como governador, e aí você decidiu fazer o quê? Você deu uma afastada da Eu resolvi política? tocar do meu negócio, os meus negócios, cuidar um pouco da minha família, né, e cuidar um pouco da saúde, que é aquilo que eu falei, às vezes cansa quando você tem um grupo, algumas pessoas estão ali contigo, mas outras pessoas de repente começam que eu sempre fui uma pessoa de grupo. Eu já aliás, diga de passagem, em 96 quando eu saí candidato a prefeito, eu não queria sair, Uhum. porque eu era deputado federal e sempre defendi a tese que se você tivesse um mandato, você não deveria sair. Na época, doutor Wilson, estou dando nome aos bois, Borba, Fuad,
Não, o Paulo não estava na reunião. Tinha mais 2 ou 3 pessoas que estavam na reunião. Nós almoçamos aqui, no centro comercial do Alphaville. E você tem que sair candidato, porque se não for você, a gente perde as eleições. Eu falei: eu não quero e não devo sair candidato, porque eu sou deputado federal, eu tenho que cumprir o meu mandato. Como eu sou de grupo, eu fui para o sacrifício. Só que essas mesmas pessoas que pediram para eu sair candidato, fizeram eu subir na escada e depois com a Puxaram. brocha na mão, deixaram eu com a brocha e puxaram a escada, que foi o que aconteceu. Por quê? Eu quero ser bem sincero aqui, mais uma vez. Tinha alguns secretários na cidade de Carapicuíba, de fora, que eu não aceitava. O secretário jurídico mesmo, que depois se tornou prefeito em Santana, não era de Carapicuíba, sabe. Eu não tenho essa cara, Uhum. Carapicuíba tem gente Capaz, profissional né? capaz de assumir um cargo desse. Eu citei um que eu poderia citar mais secretários. Uhum. Eu citei um que eu pedi para ele: não abra a licitação". Foi a mesma coisa, no dia seguinte ele abriu. Ou seja, o que é que ele queria? Ele não queria que a gente assumisse, ele preferia perder para voltar depois de 4 anos, que foi o que aconteceu, do que deixar o grupo continuar. Continuar. Mas não só tinha ele, tinha outras pessoas que pensavam dessa forma e agiram dessa forma. Então, Cassundé, você imagina uma pessoa que não precisa financeiramente da política, continuar batendo nisso aí, tem hora que você cansa, tem hora que fala: "Deixa eu ver, o que é que eu vou fazer?", Acaba né. perdendo a saúde, né? Exatamente. É igual, tá tendo uma certa articulação para que eu volte para a cidade, assim, aquela história do bom filho a casa retorna, né. Se não tiver um grupo que pense dessa forma, eu prefiro ficar quieto, cara. Sim. Tem que se Porque unir com o porque, negócio que você falou. eu sou tipo de uma pessoa assim, se um dia eu vier candidato a prefeito e ganhar as eleições de Carapicuíba, eu quero que o grupo faça na próxima eleição, no mínimo um federal e um estadual, do grupo. Porque eu sei o peso que uma cidade tem um estadual e um federal, e Carapicuíba tem eleitores para Para ser eleger isso. 2 federal e 3 estadual. Sim, Aqui não tem união, não mas que tem. tem Não tem eleitor, grupo. exatamente. É. Quando Carapicuíba, nos últimos anos, 2010, nós tivemos 2 deputados estaduais, que foi o Marcos, que hoje é prefeito, e o Isaac Reis, Isaac né. Reis. E quem bateu na trave na época foi o Tadeu Moraes, que na É, época ele foi por ele PDT, PDT, ele PDT. estava como secretário estadual, É. né, no governo do Geraldo, se eu não me engano, É o aí ele primeiro governo veio geral isso, aí ele veio candidato, ele ficou como segundo suplente. E era a chance que nós tínhamos de eleger ter 3 3. deputados estaduais, E que depois, um virou prefeito, o outro não né. se reelegeu mais, por vários motivos, Sim. né. E o Tadeu, que eu saiba, acho que não saiu mais candidato, né. Não, não saiu mais É, candidato, ele é. depois dessa não foi mais É porque às candidato, vezes cansa mesmo, cansa. cansa, né. E a cidade tinha tudo para evoluir, crescer, né, nessa questão. A cidade, olha, eu que falei, eu cheguei em Carapicuíba muito cedo. Eu saía do centro de Carapicuíba para ir até a aldeia para ir chupar uva, na verdade ter roubar uva dos dos plantadores de uva lá, molecada. Então eu conheço Carapicuíba quando a gente atravessava para vir tomar banho no Lago Azul aqui, teve criança que morreu na época, essa coisa toda, tudo muito irresponsável. Então eu conheço Carapicuíba, cara, de cabo a rabo, conheço Carapicuíba quando não tinha praticamente ninguém morando, que nem Coab existia, lá era o campo da É, boiada, né. antigo já, hein. É, pô, Tem então, história pois lá. é, pô, meus tios, tem 2 tios que trabalhava no Matador ali no 21, Hum, né, então, pô, sabe, são essas coisas que quando eu vim morar em Carapicuíba não tinha vaga na escola, eu estudava na Viliara, tinha dia que eu voltava a pé, eu perdi o caramba, ônibus e voltava da Viliara até Carapicuíba a pé. era um chão. Era chão, mas, pô, moleque, Passava rápido, né, via pô, o tempo. tranquilo, né. E, Cunha, analisando, assim, um cenário político hoje, né, como que você enxerga, nessas últimas 2 eleições, a gente viu que o PSDB perdeu muita força, né, Sim, em relação ao estado de São Paulo, à prefeitura municipal também de São Paulo. Hoje nós temos o MDB como prefeito no como estado de São prefeito, na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo tivemos aí o Tarcísio, né, republicano, e a força do PSDB, caindo, perdendo. Grandes nomes do partido, que nem a Mara, que é senadora, foi para o PSD, o
próprio doutor Geraldo Alckmin, vice-presidente, também saiu. Como você enxerga esse cenário político hoje e o PSDB, que já foi é considerado, a gente pode falar que não já foi, mas é considerado um partido grande e vem É, perdendo força. eu diria o seguinte: o PSDB passou por mudanças e eu culpo 100% o Dória. O Dória destruiu o PSDB, né? O PSDB que sempre foi voltado para um partido da social-democracia, com a grande maioria com pessoas de formação, com a formação até mais contundente do que muita gente que se diz de esquerda, mas o pessoal se afastou. Ou seja, o Dória chegou no partido, tomou conta do partido. E isso não foi só no estado de São Paulo, foi no Brasil todo. E o resultado veio aí as eleições, ou seja, se tornou um partido praticamente nanico, de Uhum. tão pequeno. Né? Então, na verdade, isso é reflexo do que o Dória fez com o partido. A prova é que o Geraldo foi para o PSB, né? Várias pessoas estão indo para o PSB, até o Furlan se filiou Furlan se filiou no último sábado. exatamente no PSB. Então, na verdade, se você for ver, o PSB é um partido que está crescendo, é um partido que eu não enxergo como um partido 100% de esquerda, eu também não enxergo o PSB como 100% um partido de esquerda. Eu acho que é até um centro-esquerda, né? Uhum. Eu acho que o PSB ainda vai ser presidente da República. O PSB? Vai, Mas com o doutor Geraldo? com toda certeza. É, tá É, caminhando para isso, né. tá. Ele já foi uma vez candidato, foi para Eu segundo acho que ele vai turno. ser antes, eu não sei se o Lula vai ter saúde. Sendo bem claro, É. É, sabe, não sei se ele vai ter saúde para tocar os 4 anos. caramba, hein. É verdade. É, eu penso assim É, que para uma reeleição é sem é, chance, sabe. pela idade Não é dele e só isso, tudo. não é só isso, muita coisa vai acontecer. As pessoas esqueceram que mesmo hoje quase 100% dos ministros foram indicados pelo Lula e pela Dilma, e está se tornando quase 100%, eh, se deu muita força para o judiciário. A Constituição de 88 falhou muito nisso aí. O judiciário começou a dar palpite no poder legislativo que não era para dar, e deixaram dar, e eles gostaram. Uhum. Então quem manda hoje no poder legislativo do Brasil é o poder judiciário. Infelizmente, as pessoas não acordaram para isso. Ou seja, 12 ministros indicados que mandam mais do que 513 deputados e 81 senadores. Isso é uma vergonha, cara. Uma coisa tá errada, né. Não, isso é uma vergonha para o Brasil, para o eleitor e para esse deputado e para esses senadores de baixar a cabeça para 12 ministros. É uma vergonha. E o que se faz, Cunha? Qual que é a solução para Cara, isso? teria que ser feito. É difícil. Às vezes eu tenho algumas recaídas, e quando eu tenho umas recaídas não é fácil, né. Quando eu tenho algumas recaídas eu acho que teria que fechar a porta. Entendi. E aí falam que é ditadura, É, que para pensar. O que está acontecendo, o poste está mijando no cachorro, cara, direto, tá mandando mais. direto em todos os sentidos. É. O cidadão de bem no Brasil tem medo de fazer as coisas. A pessoa que vive errado no Brasil pode fazer, ele é solto no dia seguinte. Não acontece nada. Nada, absolutamente nada, Isso é né. verdade. Existe um segmento de proteção para essas pessoas. É. E essa eleição, Cunha, foi muito dividida, 2022, entre Bolsonaro e PT. Isso dividiu muito o país, né. Sim, Muito racha, a pessoa às vezes não era PT, já era considerado Bolsonaro. Se a pessoa não era Bolsonaro, era considerado PT, não existia outra opção, né. Isso acabou afetando muito, então prejudicando um muito. desgaste para outras forças democráticas, né. Sim, Eh eh isso é um erro. Isso é um erro, porque logicamente agora não tinha outros candidatos, se você for analisar não tinha outros candidatos. Agora as pessoas também não pensaram de que um governou 4 anos com 2 anos e meio de pandemia pandemia. no mundo, e mesmo assim estava em crescimento, e o outro governou 8 anos mais 6 e que foi o escândalo mundial. Cara, eu costumo viajar, você chega eu morei nos Estados Unidos, você chega em alguns países que o cara fala: "Pô, como é que pode?" Como é que você explica? Eu falei: "Eu não tenho explicação. Eu não posso explicar um negócio desse, cara. É difícil. É complicado".
Fazendo parte de uma estrutura que começou lá atrás com outras ideias, dentro dessa mesma estrutura. Sim. E ver Ó, mudar. várias pessoas, Bicudo, várias pessoas que depois deram algumas declarações, sabe, que não aceitam, cara. Da forma que começou, o que era a ideia, o que era o objetivo e aonde foi parar, cara. Se perdeu no meio do caminho, né? Muito, muito, cara. A gente costuma falar que o poder mostra quem a pessoa é, né? É, E eu vejo você aqui conversando, falando das suas ideias, da questão de grupo, da questão de desenvolvimento, né, de uma região, de uma cidade, o carinho que você tem por Carapicuíba, eh, o poder não te prejudicou, não fez mudar quem a sua essência, quem é o Cunha não, Lima. não, mas para quê? O que que você vai levar? Eu fico contente quando eu passo do lado do hospital, falei: "Pô, tem meu dedo aqui". Tem uma Esse dia eu história. passei na Texoralota, eu falei: "Pô, isso aqui eu fiz mas não é mais maternidade". Quando você passa nas ruas que antigamente n nem de cavalo você subia, porque derrapava, você: "Pô, aqui nós ajudamos, tem o nosso dedo". Cara, isso é que é importante. É importante quando você vê quase 30 anos depois, que nós criamos na época um modelo de, não estacione na frente da garagem, alguma coisa assim, que ainda tem gente que tem Tem aquela plaquinha. aquela plaquinha ainda com o meu nome, cara. É Você vê aquilo verdade, lá, você é fala: "Pô", verdade. 30 anos depois, você vê aquele negócio e fala: "Pela olha só que isso é gratificante, isso é o que a gente leva da vida". Você não leva dinheiro, você não leva absolutamente nada, É verdade. Mas sabe. leva a história, Leva a história, é o que você plantou, é o que a você colheu. gratidão das Exatamente, pessoas. exatamente. E isso, graças a Deus, a gente teve com muita gente nesse tipo de coisa. A gente continua ainda agindo dessa forma, independentemente de política, a gente sempre fez, Sim. sabe. Fez uma história na É, cidade, né. é. E o que você acha do futuro do Brasil? Você acha que vai ter jeito, Cunha? Analisando friamente, né. Para A gente sempre torce para o Brasil O Brasil, crescer. eu torço para o Brasil dar certo, sempre, sempre o Brasil dar certo. Eh, Hoje nós temos um presidente que eu estou torcendo para que ele não faça tanta besteira, para que o Brasil dê certo. Uhum. Porque o Brasil tem aquela vantagem, enquanto os políticos, a maioria dos políticos destrói durante o dia, o Brasil cresce sozinho à noite. Nós temos alguns países da América Latina totalmente destruídos, Venezuela, a Argentina está indo para um colapso, o Chile também está indo mal, porque existe uma coisa que é o seguinte: eu era um cara que defendia o socialismo, comecei a minha vida dessa forma, e fui treinado para isso. Fui conhecer Cuba, conhecer a Alemanha Oriental, fui conhecer a Rússia, isso, aquilo, outro e tal. Aí quando você começa a ver tudo isso, você fala: "Pô, mas esse não é o socialismo que eu quero para os meus irmãos brasileiros". Acaba fazendo não faz Não, porque, sentido. cara, uma coisa é você dividir essa mesa em 4 pessoas, outra coisa é você dividir essa mesa para 20 pessoas, porque sem dar motivação. Porque na maioria das pessoas que fizeram esse tipo de coisa não deu certo. Porque você pega, Caçundé, você pega aquele você dá 100 alqueires para você e 100 alqueires para mim. Se você produzir, você está ganhando. Se eu não produzir, eu vou estar ganhando, o governo vai estar me sustentando. Infelizmente, acontece isso. Uhum. Queira ou não queira, tem que existir uma economia de mercado. Você tem 5 dedos, nenhum é igual. Eu tenho 6 filhos, nenhum é igual. Tem aquele que estudou mais, tem aquele que não quer saber de estudar. Você pode ter 5 funcionários, você vai aquele que trabalha, aquele que se dedica, vai crescer junto contigo. E aquele outro que não faz nada? Será que merece ganhar o mesmo salário daquele outro que faz tudo? Então, quando você trata pessoas desiguais de forma igual, a tendência é que esse sistema não dê certo. Uhum. O sistema socialista quebra exatamente isso aí, porque quer tratar as pessoas desiguais de forma igual. É. Isso não existe. E tem muita questão, eu acredito muito na meritocracia, Sim, a pessoa merecer, tem né. merecedora. E eu acho assim, Cunha, existe vários projetos da esquerda, programas que são necessários para o Brasil, mas eu acho que a forma que é feita, ela precisava de uma mudança, de uma reforma. Vou dar um exemplo, Bolsa Família. O Brasil, ele tem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, assim, são pessoas que necessitam de uma ajuda. Só que o tipo de ajuda que é feito, eu acho que é de uma forma errada. Um exemplo, Cunha, você está precisando do Bolsa Família. Ah, eu não trabalho, não tenho estudo, aí eu tenho 5 filhos. Então precisa o quê?
o governo te orientar, fala, ó, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, você tá precisando do Bolsa, desse programa? Então tudo bem, mas você vai aprender uma profissão. Você vai ter 1 ano para aprender uma Eu vou te profissão. falar o que é. Eu vou te dar um exemplo prático disso aí. Hum, Eu vou citar o estado, a cidade e a empresa que fez isso. A Vicunha é uma empresa grande. Ela tem uma filial em Fortaleza. E na filial de Fortaleza ela faz confecção, roupas. uhum. Ela treinou 250 mulheres, deu curso para 250 mulheres. Na hora de registrar as 250 mulheres, nenhuma aceitou, porque ia perder a Bolsa Família e mais alguma coisa. Ou seja, a Mas a pessoa cultura tá costuma errada. é a cultura que está errado, cara. Mas se Ou você seja, a empresa teve um trabalho de treinar, capacitar, capacitar, aí na hora de falar isso, aquilo outro, aquela pessoa está tão acostumada a viver da migalha que o governo é, dá, que ele prefere ficar com aquela migalha do que ficar trabalhando, 8 horas por dia. exato. Então isso é uma questão cultural. São as próximas gerações que têm que ser mudadas. Você chegar no Japão, Cassundé, cada ano que o cara fica numa empresa, ele considera a empresa mais dele, mesmo não sendo dele, ele é um funcionário. Aqui no Brasil, o cara fica contando os dias para botar o cara No no pau. pau. Pra Arrumar uma rece picuinha Exatamente. tá Você muito sabe, diferente. como é que você vai querer que um país cresça? O país cresce, que você me perguntou. Eu realmente acredito que o país venha a crescer, mas tem que ter algumas mudanças, em todos os sentidos. Pouca gente sabe, mas na época eu sempre fui contra o regime militar, mas um dos estados que teve a verdadeira reforma agrária foi Rondônia. A maioria do pessoal que é de Vilhena para baixo, sul do estado, foi um pessoal que foi de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ali foram distribuídos 100 alqueires para as pessoas. Teve muita gente que cresceu e muita gente vendeu o alqueire para o outro que cresceu mais ainda. Uhum. Ou seja, então, eu acredito que um governo social, ele não precisa só ser de esquerda. Qualquer governo, tem governos de direita que já fez mais pelo social do que governo de esquerda. E eu falo isso como um cara de origem de esquerda. Sim. Sabe, a partir do momento que você cria uma estrutura, que você acaba com a Petrobras dando um prejuízo de bilhões, que governo de esquerda é esse? Não faz sentido. Você entendeu? É complicado. Não, e se fosse só com a Petrobras, beleza. Mas Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de Brasil. O Brasil vai emprestar de novo dinheiro para a Argentina, sabendo que nunca vai receber, vai emprestar dinheiro de novo para a Venezuela, sabendo que nunca vai receber, vai emprestar dinheiro de novo para Cuba, sabendo que nunca vai receber, enquanto nós temos aqui estados do Nordeste, estados do Sul, precisando de dinheiro para investimento em e infraestrutura. fazer o Brasil E crescer fazer o mais Brasil do que o crescer mais. normal, né, porque ele E cresce, igual você fala, cresce naturalmente, cresce mas dá naturalmente. para Agora, evoluir para, tá, quer dizer que ser de esquerda para outros países é bom? né, tem que pensar mais no Brasil, né, pensar Exatamente. mais na casa. Exatamente. Eu acho que não é errado ajudar outros países, mas desde que o nosso país esteja 100% ok, não esteja precisando, aí você investe Ajudar pensando num projeto de Ajudar retorno, ajudar é uma coisa, empréstimo é uma ajuda, mas desde que que receba. tenha um retorno, tem que ser um Exatamente. empréstimo Se eu estou correto. emprestando para você, país, construir um porto, como construíram o Porto de Mariel em Cuba, enquanto que em Recife não acabaram com o porto, nem com a refinaria e gastaram bilhões, pô, alguma coisa está É. errada. Alguma coisa está errada. Mas falta também uma casa de lei lá que cobre isso, né, que tenha um pé firme de falar, de Aí é que tá. fiscalizar. O sistema no Brasil é um sistema de caneta. Que me perdoe os deputados, que me perdoe os vereadores, mas o prefeito que tem a caneta na mão, ele acaba mandando no que acontece na Câmara de Vereadores. Tem o poder. Tem o poder. O presidente com a caneta na mão e o que está aí sabe fazer isso, tem os 513 e 81 deputados na mão. Sabe Tá, articular. os poderes não são autônomos, eles são dependentes, principalmente do executivo. Que me perdoe o que eu estou falando, mas eu estou falando a real. É real isso. E são poucos que não entram nesse sistema, né. A gente vê aqui no Brasil, no estado de São Paulo, não defendendo a pessoa, porque o que ele fez, eu acho que a forma que ele fazia a política dele, ele começou de uma forma correta, depois ele se perdeu. O Arthur Duval, tem aquele canal Mamãe Falei, foi deputado estadual, e aí ele perdeu o mandato, não que ele seja certo, ele foi para a Ucrânia E falou e falou besteira, besteira, falou né, besteira. e aí foi caçado por isso.
É. Tudo bem, eu acredito assim, que ele errou. Mas o tanto, igual você falou, Cunha, o tanto de gente, de Que fez pior, políticos, que que fez dinheiro, pior. dinheiro na cueca, na mala, num apartamento, e tá aí livre, leve, solto. A gente vê um cara, porque ele batia de frente com o sistema. Em algumas partes eu achava que era um pouco forçado, irônico, não precisava de Não tanto. precisava tanto, é. Ele poderia fazer um papel, por muita coisa ele barrou na Alesp aqui, né? O Uhum. aumento dos promotores, algumas coisas assim e tal. Então ele bateu de frente com esse sistema. Então o pessoal ficava com raiva dele, né? E É. aí ele perdeu o mandato. Então a gente vê que tem alguns, o próprio Kim também é um cara Que bate, que bate, bate. que. Eu tive um projeto que seria uma verdadeira revolução na história do Brasil. Ele foi apresentado em 95, que chamava Reengenharia do Judiciário. Esse projeto eu mudaria, era uma PEC, e mudaria todo o sistema da forma que é o judiciário no Brasil. A partir do momento que eu apresentei aquele projeto e tinha 270, 280 assinaturas de deputados, ele foi para CCJ. A deputada Zulaia Cobra Ribeiro ficou sentada naquele projeto durante 12 anos. E a partir do momento que eu apresentei, eu passei a ser perseguido pelo sistema jurídico do Brasil. Porque qual era o meu projeto? Seria igual é nos Estados Unidos. Um juiz de primeira instância seria escolhido os advogados que militassem naquela cidade. Exemplo, juiz em Carapicuíba seria juiz, um advogado de Carapicuíba eleito pelos advogados que militavam em Carapicuíba com mandato. Com mandato. Juiz de segunda instância seriam os eleitos entre os juízes de primeira instância, mais os advogados. Não escolhido como é. Juiz de terceira instância, que é o pior, também seria uma eleição a nível de Brasil. Cara, a partir desse momento, você Transformado. imagina o que aconteceu com a minha vida. Foi perseguido. Em todos os sentidos. Tem coisas que eu evito falar para não ser mais perseguido. Mas eu estava mudando, e esse projeto você pode puxar no Google, esse projeto é meu. Algumas pessoas depois tentaram até implantar, mas também começou a sofrer. Um cara que era extremamente conhecido, que quando eu deixei de ser deputado, tentou comprar a ideia e bater nele para muito, foi o Antônio Carlos Magalhães, que era o que mandava na Bahia. Eu Só o fato sei. dele falar que precisava daquilo lá, começaram a bater nele. É aquela história. Tem pessoas que não podem bater porque fica feio. E tem outros que falam um monte de porcaria e é bonito. Tem presidente da república que chega no Rio Grande do Sul, fala que é um estado exportador de viado e é bonito, as pessoas, a imprensa acha bonito, rapaz. Acha normal. Acha Não, normal. eu teve uma. Em cima disso daí, tem um deputado estadual aqui, o Guto. Ah, Deputado estadual foi eleito pelo MBL. Todo domingo ele vai o pra. Guto é da Coab? Não, é o Holiday. Ah, o Holiday, desculpa, é o Holiday que é Que é da Coab. vereador É. em São Paulo. Aí o Guto ele vai pra Paulista todo domingo, senta numa cadeirinha lá e fala: me prove que o presidente é inocente. Eu pago um Pix de 30 mil. Ah, Aí ele contou essa história por um cara homossexual, né? o cara não acreditou. Não, o cara pegou e falou assim: mas o que é viado? Aí o Guto falou: você sabe o que ele quis dizer? Aí ele: não, viado pra mim é um animal. É um estado Eu sou exportador. o quê? Aí o pessoal: eu sou gay. Aí ele falou: então, tá vendo? Ele não falou da gente. E falou, o pessoal sabe que Não, é ele lógico que falou. ele falou. Falou Não, dele. pô, quando ele tinha a ministra, a Maria Tereza, várias ministras que ele falava, as mulheres de grilo grande que resolvem esses assuntos. Pô, e ficou normal. Vai qualquer outra pessoa falar. É preconceituoso, Não, é é machista. tudo. Existem pessoas que podem falar um monte de besteira. A É justiça tem que ser bonito, igual pra todos, né? né. Eu costumo dizer, isso eu já falava há muito tempo, nós já estamos falando desse cidadão, se encontrar ele bêbado, que ele gostava de beber muito e eu já bebi com ele. Encontrasse ele bêbado na rua e com a roupa saindo dinheiro, alguém ia falar que: "Coitado, tá vendo? Alguém passou e jogou dinheiro em cima dele, cara". Inocente. Inocente. Sabe que é inacreditável, É. cara. E Cunha, para o futuro, você tem algum projeto? Existe essa especulação? Eu que sou lá de Carapicuíba, a gente acompanha, né? É, existe essa especulação sim. Eu estou refletindo o que deve ser feito. Domingo mesmo eu devo estar na região, na festa lá do Deusinho. Acho que você vai também, né? Uhum.
e a gente deve discutir alguma coisa. Lá vai estar o Milton Chagas, vai ter outras pessoas também. Nós vamos estar discutindo uma série de coisas e ver. Eu sou uma pessoa de time. Se o time achar que deve ser o Pedro da Silva, é o Pedro da Silva. É isso aí. Então É o isso aí. futuro aí a Deus É do time, é do pertence, time. tá ainda É o sendo ti articulado, tá muito cedo, né? sabe, cedo nunca é, né, porque que a gente menos pensa, às vezes se organiza e se organiza com muito dinheiro, dinheiro do povo, né. Então, mas é time, se não tiver um time, Cassundé, não adianta a gente nem forçar a barra, deixar quem está lá administrar, continuar administrando, porque não adianta, não Uhum. adianta, não Tá adianta. certo. Então eu quero aqui agora, te agradecer por esse tempo aí, nós estamos já quase caminhando para 1 hora de bate-papo, você vê que Cara, passa passa muito rápido, rápido, né. passa rápido, Falamos passa. bastante aí sobre a política, falamos sobre sua história, sua trajetória. Cunha, eu já conheço você há muito tempo, né, mas assim, de aproximação, a gente acabou se aproximando agora, porque a gente tem muito desejos, né, de grupo, de Sim. crescimento, de desenvolvimento, de lutar por melhorias, né, para nossa cidade, para nossa região, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Então, gostaria de agradecer. Para mim foi um privilégio poder estar aqui entrevistando um vice-prefeito de Carapicuíba, que já foi deputado federal, tem uma história na nossa cidade lá. Eu moro perto da onde é a maternidade, né, perto da Pois padaria é. Viçosa lá, então assim, são histórias que nós temos, né, de pessoas que passaram pela gestão, pelo executivo da nossa cidade e fez uma mudança, né. São Né. coi Às vezes as pessoas falam: "Ah, não sei quem fez". Tem o dedo aqui do Cunha Lima. Que E profissionalmente, Elias, eu quero, Elias, ó, desculpa, agora eu acho que o Elias deve estar nos ouvindo. Cassundé, eu diria o seguinte, em 2005, eu criei um negócio nos Estados Unidos, uma empresa minha, nós criamos um chip. Esse chip ele tinha na época saiu 2 ou 3 páginas na Isto É, na Veja, eu dei entrevista no Jornal Nacional, no Fantástico, lá fora e tal. E eu fui muito perseguido por causa desse chip também. Ah, é? É. Hoje, a gente tem outra parceria, estamos desenvolvendo, por exemplo, hoje está acontecendo muito essa questão dos ataques nas escolas. Nós já implantamos em vários estados americanos, e esse produto nós estamos trazendo para o Brasil, né. Então, na verdade, nós estamos correndo atrás de resolver uma série de coisas. Cada vez que eu vou para a política, profissionalmente, para mim, é um passo atrás, mas é aquilo que eu falei, eu tô com 67, estou fazendo 68. E eu ainda acho que a política é a única forma de você fazer o bem para muita gente, de uma forma geral. Individualmente, você pode até fazer, mas nunca alcança o número de pessoas que você poderia alcançar. Nós estamos com esse projeto, é um projeto recente, pra você ter ideia, coisa que estamos lançando agora, alguns já eu vou pegar uma cidade aí para ser a piloto, estou negociando até com o prefeito para a gente fazer, para ser piloto no Brasil. Esse sistema, só para dar só você ter uma ideia, ele você controla ele e você limita ele em algumas frases. Se você vê alguém falando no telefone, falar tal palavra, você sabe que aquilo lá pode estar ligado a um segmento. Caramba, hein? É um negócio extremamente interessante. Mas eu só queria te colocar isso, que a gente também está correndo nessa coisa. E tudo vai depender, a gente pode até falar depois, fora do ar, só um pouco sobre isso, porque é delicado, mas é um negócio que todo mundo precisa e vai precisar. E vai fazer a diferença para o futuro aí, né? Toda a diferença, da mesma forma que em 2005 fazia, e eu me compliquei por isso. As religiões passaram a me perseguir, achando que eu era o anticristo. Ah, o símbolo da besta, né? É, Então é isso aí, é Cunha. isso aí. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela Muito sua obrigado. presença aqui, por ter participado conosco. Agora é o momento final, você pode deixar suas considerações finais para as pessoas que nos seguem, nos acompanham, e Tá. agradecer pela sua presença aqui. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas da cidade de Carapicuíba e região. Eu agradeço sempre a Deus a saúde que me dá e dá a todos vocês, porque eu acho que a gente com saúde, a gente sempre vai ter mais disposição de correr atrás de tudo. Eu agradecer a oportunidade que o Cassandé me deu de estar no programa dele, de estar trocando essas ideias, estarei sempre à disposição. Eu espero ajudar a cidade de Carapicuíba, que é a minha cidade, de coração, e
o estado de São Paulo e o Brasil. É isso aí, vamos que vamos. É isso aí. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelo apoio. Sigam nas redes sociais e fiquem por dentro toda semana um conteúdo novo para vocês aqui no nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau.